O filme já se inicia na estreia do filme Facada ou Apunhalada, algo assim. Eu não me lembro bem, mas eu lembro que de um filme pro outro, o nome do filme do Pânico muda. Então, basicamente, esse filme aí, ele é um filme inspirado no primeiro filme do Pânico. Então, ele é um filme do filme. E o filme começa na estreia, né, desse filme. E a gente acompanha um casal que a gente já sabe que é de regra dos filmes do Pânico, que toda vez as primeiras pessoas que aparecem, elas sempre morrem. E esse casal, honestamente, é tão chato, eles reclamam tanto um com o outro sobre tudo, que eles não fizeram a menor falta. Mas uma coisa que eu gostaria de comentar aqui é que a sala da estreia desse filme tá um pandemônio. Tá todo mundo vestido de Ghostface, porque eles deram a fantasia pras pessoas, meio com um bagulho promocional da estreia do filme, né? Então tá todo mundo vestido de Ghostface, tá um correndo atrás do outro, bati no microfone, tá um correndo atrás do outro, todo mundo gritando, parecendo que vão, sei lá, um matar os outros, parece um bando de animais selvagens. E honestamente, eu não sei como a equipe do cinema deixou tudo chegar a esse ponto, porque assim, deve ter sido uma péssima experiência de filme pra todo mundo, pra, sei lá, 90% das pessoas. Tá todo mundo berrando. Como é que eles estão ouvindo o filme? Eu não estaria. Eu teria ido embora. Enfim, o casal vai lá assistir o filme. E nesse filme, meus amigos, a gente aprende a não ir no banheiro nas sessões de cinema dos filmes de Pânico. Não que a gente vá precisar se preocupar com isso no futuro próximo, já que não tem data prevista pro 7º filme. Provavelmente ele nunca vai lançar, porque não tem atrizes e atores que queiram fazer esse filme. Mas enfim, o cara, ele resolve no banheiro, né? E daí ele não volta mais. Também ele é a maior Maria Fifi, fica tentando ouvir o que o Ghostface tá falando na cabine do outro lado, e ele facilita a morte dele desse jeito. Eu acho que eu não vou poder colocar a cena aqui, porque, enfim, sangue, pá. Mas acreditem nas minhas palavras. Depois disso, o Ghostface coloca a roupa dele, vai sentar com a namorada dele, que também vai de Americanas. E assim, ninguém percebe a situação acontecer até ela cair dura na frente de todo mundo. Ela literalmente tem que ir pra frente da tela do cinema e cai dura na frente de todo mundo. E todo mundo fica só parado. Na vida real, no momento em que alguém visse a mulher cheia de sangue, todo mundo ia sair correndo, um atropelando o outro, um pisando por cima do outro. Ninguém ia ficar naquela sala de cinema. Igual fizeram na época que lançou o filme do It, a coisa. Toda vez que tinha um palhaço dentro da sala, geral saía correndo, ninguém ficava. Por quê? Porque o mundo é dos covardes. Porque se você corre, você sobrevive. É assim que a vida é. Agora, uma questão que eu queria comentar aqui, né? A gente sabe que, por padrão, todos os filmes do Pânico têm 2 assassinos. Ou a maioria dos filmes tem 2 assassinos, né? Salvo o terceiro, que é um só. Mas esse filme é o que a gente vê a maior diferença nas mortes de um assassino pro outro. Porque, assim, o que acontece? A gente tem um assassino completamente comum, né? E a gente tem aquele Ghostface ali que parece que ele tem sérios problemas de equilíbrio. Ele tá sempre caindo por cima de alguma coisa. Ele leva o menor golpe, ele já vai com Deus, entendeu? E esse foi o filme que mais deixou claro essa questão aí das diferenças, né? Da morte que acontece pelas mãos de um Ghostface e pelas mãos do outro. E eu honestamente acho que o filme tava gritando pra gente perceber isso. Mas é claro que na primeira vez que você assiste, você provavelmente não vai perceber, né? O porquê da diferença ali entre os 2 Ghostfaces. No caso, eu percebi porque eu já sabia quem eram os 2 Ghostfaces. Enfim, a gente tem o corte brusco pra mostrar quem realmente interessa, né? A nossa Final Girl, que agora está na faculdade. E o Randy também está na mesma faculdade que ela. E acontece que os acontecimentos recentes, né? Eles atraem a Gale em busca de conteúdo jornalístico e o Dewey porque ele tá preocupado com a Sidney de repente. O que é comum do Dewey, né? Ele sempre se mete no problema que não é dele e daí ele sempre se lasca depois. E daí a gente junta o nosso quarteto ali, né? Do primeiro filme, mas aparentemente tá todo mundo fulo com a Gale, porque sempre tá todo mundo fulo com a Gale no começo dos filmes, porque aparentemente ela sempre faz alguma merda. Eu não sei porque ela se esforça tanto pra fazer merda. Fora isso, o Randy, ele tá ali sem acreditar, né, que o Ghostface voltou. Ele acha que foi só um caso isolado, né, de algum fã maluco de cinema. E a Sidney já ficou com tanto medo que ela tá até paranoica. Tá lá criando as teorias da conspiração na cabeça dela e os bagulho assim, rapidinho pra fazer essa menina ficar doida. Mas no início, não só o Randy, como o geral acredita que foi um caso isolado e não um serial killer como no
no primeiro filme. Tipo, policial, o delegado, o prefeito, todo mundo acredita que foi um caso isolado. Mas tudo isso muda com a terceira morte, né, do filme, que é novamente da loura burra, que faz eles perceberem que o assassino, na real, tá recriando as mortes do primeiro filme. Pessoas com nomes iguais. Por exemplo, a moça, se eu não me engano, se chamava Maureen, igual a mãe da Sidney. O cara era não sei o que lá, Stevens, igual o namorado da Casey, que é aquele cara que morre na primeira morte, né, do primeiro filme. E a garota última que morreu foi a Cissy, que na verdade o nome dela é Casey. O nome dela é Cissy. Ou seja, ele tá procurando pessoas com nomes iguais às pessoas do primeiro filme. Então é bem fácil descobrir qual vai ser a ordem dos acontecimentos, dos ataques e tudo mais. Mas nem mesmo isso eles conseguem fazer. Eles não conseguem nem raciocinar a tempo de descobrir quem vai ser a próxima vítima. A Cissy, ela morre no momento em que geral tá em uma festa, né? E ela é a única que fica na fraternidade. Ela tá lá porque ela é, como ela mesma disse, a irmã sóbria. Porque se todo mundo se lascar, ela tiver que buscar alguém, né? Ela vai. Inclusive, a Cissy, assim como a Casey, ela é outra que é meio burra, mas que teve muitas oportunidades de sobreviver, e eu acho que só morreu por causa do roteiro. Logo em seguida, a Sidney recebe uma ligação do Ghostface enquanto ela ainda está na festa, e cara, honestamente, era só você ir embora e não atender a porcaria da ligação, tá? Você já tava na porta, tá? Você foi procurar problema. Mas ela atende a ligação e ela em seguida é atacada pelo Ghostface, porém, ela é salva pelo namorado belíssimo dela, o Derek, que diferente do Billy, não tem aquela cara de pescotapa, tá? Ele é um cara gentil, prestativo, carinhoso, que realmente se importa com ela. Mas é claro que ela começa a desconfiar dele, até porque ele foi atrás do Ghostface e voltou só com um cortezinho no braço superficial. Coisa que se você tá assistindo o filme pela segunda vez, você percebe que o assassino fez de propósito, só pra plantar suspeita em cima do Derek. Daí eles ficam nessa de casal ioiô, porque a Sidney não confia nele, né? Porque ela acha que a história vai se repetir, vai ser o namorado de novo. E ele é muito esforçado, tá realmente tentando fazer ela querer continuar com ele. Ele até faz uma cena meio High School Musical no refeitório, inclusive, cara, eu acho que você errou de filme, mas enfim, tudo fica ainda mais vergonha alheia, porque já é bem estranho ele cantar em público uma música ruim no refeitório, mas tudo fica ainda mais vergonha alheia porque ele canta muito mal. Mas aparentemente funciona, a Sidney fica felizona lá, mas como eu disse, a menina não tá bem da cabeça, não tá bem das ideias não, e daí a cada 5 minutos ela muda de ideia sobre esse cara. Nessa altura da minha análise desse belíssimo filme, essa obra de arte contemporânea, eu já deveria ter apresentado os novos amigos da Sid, né? Mas, claramente eu não fiz isso, então eu vou fazer agora. A gente tem o Mickey, que ele é um cara que é da mesma turma que o Randy, eles estudam cinema e, coincidentemente, o Mickey, assim como o Randy, é um cara extremamente fã de filmes de terror. A gente também tem a melhor amiga da Sid, Hailey, eu acho. Eu não sei falar esse nome, gente, mas enfim, eu vou falar que é Hailey, porque Hailey não é, porque Hailey é escrita enfim. E a gente tem o namorado da Sid, que eu já falei aqui, né? Com os recentes eventos, né, a gente tem a junção do nosso trio parada dura, que é o Randy, a Gale e o Dewey, e eles tentam descobrir, né, quem vai ser a próxima vítima, quem é o potencial assassino e tudo mais, enquanto pessoas tentam importunar a Gale ligando pra ela inúmeras vezes, ela atende várias vezes, e nesse momento qualquer um dos três poderia ter sido sorteado, mas quem acaba atendendo a ligação do Ghostface no celular da Gale é o Randy, que, bom, os três resolvem, né, tentar descobrir quem é o Ghostface. Eles falam pro Randy segurar a ligação enquanto eles saem catando todo mundo que tá com o telefone no ouvido, inclusive o Randy também vai atrás de tentar descobrir. Só que em dado momento, o Randy, ele vai pro lugar errado e ele fala a coisa errada no lugar errado, e em seguida ele vai de Americanas, o que é muito triste, porque eu gosto muito do Randy, eu não queria que ele tivesse morrido, mas acontece, né? Coincidentemente, o que ele tava falando no telefone na hora que ele foi de Americanas ele estava falando mal do Billy. Realmente coincidência? Eu acho que não. Na verdade, tenho certeza que não, porque eu já assisti o filme. Mas assim, na primeira vez que eu vi a morte do Randy, eu fiquei muito chateada, sério, muito chateada, muito mal, triste, capenga, xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil,
e inconsistente. Mas enfim, depois da quarta vez assistindo, acaba perdendo um pouco o efeito. Na verdade, perde totalmente o efeito. Eu não, tipo, já sabia que ele ia morrer no segundo filme, né? Eu sempre posso assistir o primeiro filme de novo e ele vai estar lá. Mas enfim. Com esse recente acontecimento, o cameraman da Gale, que já tava com o pé atrás, decide que ele vai realmente se demitir. Ele toma uma decisão muito sensata e se demite. E nesse momento, a Gale, ela se sente tão culpada pela morte do Randy que ela decide que ela realmente quer descobrir quem é o assassino, mesmo sem ter ninguém filmando a história. Com esse último acontecimento, é decidido que a Sidney deveria ser levada para um lugar seguro, afinal de contas, o novo Ghostface, ele também tem como alvo as pessoas sobreviventes do primeiro filme. Se for levar isso em consideração, era para terem levado a Gale também para o lugar seguro. O Jill, eu entendo que não levem porque ele é um policial, mas a Gale era para ter levado também, tá? Ela é uma pessoa bem comum. Se bem que era para ter levado o Jill também, né? Porque daquele jeito que ele tá, gente, ele não foge do Ghostface, ele não consegue correr rápido. Se bem que se for Ghostface desastrado, talvez ele consiga fugir sim. Mas não, ele não consegue. Spoiler, não consegue. Enfim, a Sidney, ela é levada pra um lugar seguro e é óbvio que a Hallie, a amiga dela. Enfim, eu vou chamar ela de amiga da Sidney. Não vou me propor a passar essa vergonha de falar o nome da mulher errado. Mas enfim, ela vai junto com a Sid se despede do namorado por um tempo, afinal de contas, ele ainda é uma das suspeitas. E no exato momento em que ela entra no carro pra ir embora, o namorado dela, ele é sequestrado pelos colegas de fraternidade pra um tipo de festinha no qual eles amarram ele. Não parece ser uma festa nada agradável pro coitado do garoto. Só que não só eles amarram ele, como eles esquecem ele lá, tornando ele uma vítima muito fácil para um potencial serial killer que tá solto por aí. Mas é claro que ninguém pensa nisso, né? Nesse meio tempo, a Gale e o Dewey, eles decidem dar uma olhada, né, nas filmagens do cameraman da Gale, porque eles param para pensar que se o assassino tá recriando o primeiro filme com a intenção de fazer um filme próprio, então ele provavelmente estava por perto filmando todas as cenas, todas as mortes. Então talvez ele tenha saído em alguma das filmagens do cameraman da Gale. Então eles saem disparada procurando um toca-fitas, porque a Gale não tem, infelizmente, e eles decidem procurar isso dentro da faculdade, até que eles encontram, né? Eles colocam as fitas lá pra tocar, pra eles verem o que o cameraman filmou, e eles não assistem nada porque eles começam a se pegar. Assim, cara, no meio de uma perseguição a um serial killer, vocês decidem começar a se pegar em um local que claramente não é seguro e que provavelmente o serial killer tem acesso, já que ele provavelmente é alguém dessa faculdade. É sério? É sério isso? Metade das suas suspeitas, ou mais da metade, são pessoas de dentro da faculdade. E você decidiu começar a se pegar com outra pessoa enquanto você estava lá dentro. Então tá. Enfim, eles não assistem nada e começam a se pegar até o assassino aparecer, que é o momento em que eles se dão conta de que essa foi uma decisão burra. E esse, meu amigo, é o momento em que os dois Ghostfaces estão em ação, porque enquanto um tá atrás da Gale e do Jill, e o outro tá atrás da Sidney, da amiga dela. E fica muito claro nesse momento quem é o Ghostface desastrado e quem é o Ghostface que realmente sabe o que tá fazendo, porque o que tá com a Sidney e com a amiga dela dá cabo de 2 policiais e da amiga da Sidney, e ainda consegue atrair a Sidney exatamente pro local que ele quer, no momento em que ele quer. Enquanto o que tá com a Gale e o Dewey, ele também tem ali seu sucesso, né? No caso, o Dewey, ele é esfaqueado na frente da Gale, daí ela acha que ele morreu, ela foge, ela encontra um Cotton Wary todo ensanguentado. O Cotton, pra quem não sabe, ele é o cara que foi preso pelo assassinato da mãe da Sidney, né? O cara que a Sidney acidentalmente incriminou pela morte da mãe dela. O Cotton, ele foi inocentado depois que o Billy foi preso, né? E agora ele tá solto e tentando fazer a vida ali, né? Tentando fazer as pessoas pararem de achar que ele ainda é um assassino. E eu preciso dizer que o jeito mais burro de fazer isso é você ir atrás de um cara que tá todo ensanguentado. Tudo bem que, como ele disse, ele foi pra tentar ajudar, mas ele não convence ninguém, porque as pessoas ainda têm esse estigma sobre ele de que ele é um cara ruim. E no fim das contas, ele realmente é. Ele só não é um assassino necessariamente, por enquanto, mas ele ainda é um cara ruim. Aí no momento em que a Gale vê o Cotton todo ensanguentado, ela realmente começa a acreditar que ele é o assassino. O que eu não culpo ela, eu também acreditaria, mas enfim. Voltando pra Sid, ela entra na sala de teatro e encontra o namorado dela ainda amarrado naquela estrela
vilã lá, né? Mas é claro que ela não sabe de nada do que aconteceu até ele chegar ali. Ela não sabe que horas aquelas coisas aconteceram, ela não tava ali. Mas nesse momento do filme a gente já sabe que não teria como ele ser o outro assassino, porque, bom, ele tava amarrado esse tempo todo. Então o Ghostface que tava perseguindo a Sid finalmente mostra a cara, e pra uma surpresa de um total de 0 pessoas, ele é o Mickey, o fã dos filmes de terror que tava na mesma sala que o Randy. Por sinal, não foi ele que matou o Randy, tá? Foi o outro Ghostface. Mas o Mickey, ele começa a induzir a Sidney a acreditar que o namorado dela, o Derek, é o outro Ghostface. E aí, levando isso em consideração, a Sid decide não soltar o namorado dela, o que não faria diferença nenhuma no fim das contas, porque o Mickey e esse novo Ghostface que tá junto com ele, eles são inteligentes, diferente dos Ghostfaces anteriores. Eu não queria ter que falar mal do Billy e do Stu, porque eu realmente gosto deles e eu realmente odeio os Ghostfaces desse segundo filme, mas nisso eu preciso dar o crédito, tá? Eles usam uma faca numa mão, uma arma na outra. Então, assim, se der merda, eu atiro, entendeu? Eles raramente usam isso, né? Eles só começam a realmente usar isso no final do filme. Eu não sei se eles tinham essa arma desde o começo, mas enfim, o cara, ele tava com uma arma, então não importava se a Sid decidisse soltar o namorado dela ou não, o namorado dela ia de Americanas, ia de arrasta pra cima de qualquer jeito, porque não ia dar tempo dela soltar ele antes dele ir de arrasta, entendeu? No fim das contas, é revelada a outra Ghostface, que sim, é uma mulher, e ela tem a Gale como refém. E essa reviravolta, ela é meio surpreendente, porque eu mesma tinha esquecido que essa mulher existe, porque assim, no primeiro filme ela não aparece, ela é apenas citada pelo nosso queridíssimo Billy Loomis. Sim, meus queridos, eu estou falando da própria mãe do Billy Loomis. Ela é a segunda assassina, e no caso o motivo dela é vingança, enquanto que o motivo do Mickey é que ele quer fazer um filme de terror e ele quer ser pego pela polícia. Mas, diferente de mim, que sou apenas uma mera mortal do mundo real, as pessoas que estavam realmente ali inseridas no filme deveriam saber quem é a mãe do Billy Loomis. Tipo assim, ninguém, o filme todo reconhece essa mulher. Como assim? E a Sidney, ela dá uma desculpa pra isso. Ela fala, ai, porque ela emagreceu muito e ela fez plásticas e não sei o quê. Mas isso não faz o menor sentido. Por quê? Vamos pensar assim, o Billy, ele é um serial killer, beleza? Beleza. Ele morreu, ele não foi levado a julgamento. A Sidney matou ele. Logo, o que que acontece? Toda a família do Billy, ela seria estigmatizada. As pessoas, elas iam odiar o Billy, odiar a casa dele, a família dele. Não só do Billy, como do Stu também, né? E as pessoas, elas iriam atrás da família dele. Elas iam fazer da vida da família do Billy e do Stu um inferno. Então, as pessoas saberiam quem é a mãe do Billy. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio? Isso não faz sentido. Foi um furo de roteiro, tá? Não adianta você falar, ai, porque ela mudou. Quem quer vai atrás. E acredita em mim, o pessoal que tem medo de um serial killer vai atrás de descobrir mais sobre a vida dele e a família dele. Só pra ter certeza de que não tem mais algum no meio. Afinal de contas, nós vimos o massacre da Serra Elétrica e a família inteira era ruim, né? Não era só um deles. E outra coisa, como é que não suspeitaram dela ou dos parentes do Stu estarem fazendo um tipo de vingança por causa da morte dos dois? Isso não faz o menor sentido. Seria uma das primeiras suspeitas da polícia. Sério, como é que ninguém citou o nome dessa mulher? Tudo bem que assim, eu também não tinha pensado nela como uma potencial assassina, mas em minha defesa eu não trabalho pra polícia. Enfim, depois que a mãe do Billy aparece, ela dá um fim no Mickey, que por acidente acaba atirando na Gale enquanto tá caindo. Acho que dá um espasmo nele, alguma coisa assim, e a Gale tava na frente da arma dele, bom, é atingida. Então sobra a Sid lutando pela própria vida e a mãe do Billy tentando matar a Sid, até aqui as coisas dão muito errado pra Sid e ela é pega pela mãe do Billy. E nesse exato momento em que a Sidney ia de Americanas, aparece ninguém menos que o Cotton Wary segurando uma arma. E lembra que eu disse que ele não era uma pessoa boa? Então, ele começa a negociar a vida da Sidney com ela por 5 minutos de fama, porque ele queria que a Sidney, durante o filme todo, ele importuna a Sidney, porque ele queria que ela fosse com ele dar uma entrevista, mostrando que ele realmente não é culpado e fazendo assim ele ficar famoso, porque todo mundo ama a Sidney, todo mundo quer ela nas entrevistas, mas a Sidney, ela é uma pessoa meio low profile, meio contra a imprensa, e ela não quer aparecer em lugar nenhum. Então, o Cotton, ele começa a negociar com ela se ela ajudaria ele a ter os 5 minutos de fama dele, e com a senhora Loomis também, né, pra ajudar ele a ter os 5 minutos de
fama dele. Basicamente, quem decidisse primeiro ajudar ele e que tivesse mais benefícios pra ele, né? Ele ajudaria e mataria a outra pessoa. Então, a Sidney acaba concordando com as ideias dele e ele atira na senhora Loomis. Assim, os nossos sobreviventes são a Sid, a Gale e o Dewey, surpreendentemente, porque aparentemente esse cara é quase imortal e a Gale é imortal. E com os recentes acordos feitos, a Sid finalmente se livra da imprensa, porque quando eles chegam pra entrevistar ela sobre o que aconteceu, ela fala pra eles que o herói da vez é o Cotton e que ele que deveria ser entrevistado, matando assim 2 coelhos numa cajadada só. Cara, as minhas considerações são que esse filme ele não é de todo ruim, mas os assassinos, eles têm zero carisma, você consegue se importar zero com eles, você consegue gostar zero deles, a todo momento. Eu não tô falando só quando eles se revelam os assassinos, eu tô falando durante o filme todo. Então assim, deu uma decaída do primeiro filme pra esse, tá? Porque no primeiro filme, os personagens, todos eles, ou sei lá, 90% deles, eram extremamente carismáticos, e nesse filme não, tá? Esse filme ele não conseguiu me fazer me importar com tantos personagens quanto eu me importava no primeiro. Eu não tô falando que o filme é uma merda, a história dele é legal, só que assim, faltou carisma. O Mickey, que é um dos assassinos, um dos Ghostfaces, ele praticamente não tem importância o filme inteiro. Ele tem 1 ou 2 falas ali que dão alguma importância pro personagem, mas de modo geral, ele é um cara completamente esquecido, sabe? Ele é um bosta no filme. Diferente do primeiro filme, que o Billy e o Stu, eles eram muito importantes. Eles eram praticamente protagonistas. O Billy era protagonista junto com a Sidney, né? A amiga da Sid, ela parece uma NPC. Assim, honestamente, não fede nem cheira. Tipo, não achei ela uma personagem horrível, mas eu não consigo me importar com ela. O casal que foi assassinado no começo era insuportável e eu dei graças a Deus que morreu. Diferente da Casey e do namorado dela, que apesar de serem burrinhos, não tinham essa personalidade tão chata. O namorado da Sidney parece ser extremamente gente boa, mas ele é sem sal, sabe? Não tem carisma. E além disso, a gente tem a mãe do Billy, que ela é uma chata do início ao fim do filme. Então, cara, esse filme do Pânico é o filme que eu sempre penso, esse e o terceiro, toda vez que eu tô reassistindo a franquia, eu penso em talvez pular esses 2, porque eles não acompanham o nível do restante da franquia. E assim, o segundo ainda não é o pior de todos, tá? O pior é o terceiro. O segundo, ele leva bem, apesar da falta de carisma dos personagens, ele consegue levar bem a história. Mas assim, o terceiro, foi um ponto muito fora da curva. Eu vou falar sobre ele em um próximo vídeo. Inclusive, já se inscreve no canal pra não perder o vídeo falando sobre o terceiro filme, porque ele vai ter, apesar de ser uma grande tortura pra mim. Enfim, esse filme ele é um 7/10, o que salva é que o Randy ainda tá vivo em metade do filme, mas sempre dá uma vontadezinha de pular ele.